Olá, gente, bom dia. Meu nome é Caio Cruzeiro, eu sou gestor de RH na empresa Bayer. A gente vai começar o webinar daqui a pouco, então a gente já deixou aí algumas dicas para vocês no chat. Então eu vou fazer primeiro um teste de som, testar também os slides. Se tiver qualquer problema, pode colocar no chat, tá? A gente verifica o que está acontecendo. E, bastante importante, interajam. Então, façam perguntas, se vocês precisarem, coloquem no chat, é só usar um hashtag e aí eu consigo ver aqui. Eu vou pedir para vocês organizarem as perguntas e deixar mais para o final, assim eu vou passando ao longo da apresentação e aí eu vou tirando as dúvidas ou fazendo os comentários que vocês desejarem depois que eu passar pelos slides, tudo bem? Então, só lembrando, qualquer problema com o áudio, qualquer problema com os slides, só coloca aqui no chat que a gente consegue visualizar. Bom, hoje o tema que a gente vai falar aqui na Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento é tendências e práticas em educação corporativa. Então, é um pouco do meu background, eu já tenho 12 anos de RH, muito na área de seleção e na área de treinamento, né, mais especificamente em educação corporativa. E eu gostaria de trazer alguns cases que eu tive ao longo desses últimos anos, especialmente na Bayer, e compartilhar com vocês, porque o mundo da educação corporativa ele também vem se transformando, né? Então ele vem mudando ao longo desses últimos anos, principalmente porque o mercado está muito diferente do que ele era no passado, né? E as mudanças elas estão sendo cada vez mais rápidas. E a área de educação corporativa ela tem um papel fundamental, que é ser o catalisador dessas mudanças dentro da organização. Afinal, a área de educação corporativa ela faz as mudanças, ela ajuda a organização a se manter competitiva, ela educa as pessoas para que a gente consiga entregar os melhores resultados possíveis na organização. Então, o profissional de educação corporativa tem um papel fundamental ao longo desse processo, né, e que a gente reconheça cada vez mais o quão importante é a área de educação corporativa para a empresa. Falando um pouco sobre mim, então eu comecei a trabalhar em RH, na verdade eu caí de paraquedas em RH muito cedo, eu comecei com 14 anos, então eu comecei numa consultoria de treinamento e desenvolvimento, e era uma consultoria muito voltada para a área da saúde, então a gente treinava médicos, nutricionistas, enfermeiros, e também fazia uma série de projetos dentro de hospitais. Projeto de change management, que na época nem existia esse termo, a gente fazia muito projetos de downsizing, de clima organizacional. Então, com 14 anos, eu tive a felicidade e até mesmo a sorte de estar no mundo de RH muito cedo, né, e ter profissionais de ponta trabalhando perto de mim. Então, eu tive excelentes referências. Lá na consultoria, eu fiquei 2 anos e meio, acabei sendo efetivado com 16 anos lá. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a fazer inglês, porque eu achava que já era muito importante. E até porque eu já tinha tomado um pouco de gosto, porque antes da consultoria eu dava aula para a terceira idade de pacote Office. Então, eu fazia um trabalho voluntário e acabei pegando um pouco de gosto por treinamento, né? Então, acho que veio daí essa, essa vontade de trabalhar de fato na área. E aí, em 2008, eu iniciei a faculdade, eu fiz São Camilo, então eu fiz administração, né, muito por influência já da minha liderança lá na consultoria, e era uma área que eu via que eu tinha realmente competências que eu queria desenvolver. E aí, em 2010, eu resolvi fazer uma transição, então meu chefe na consultoria ele sempre falou que eu precisava ter uma visão de dentro do RH, e aí foi exatamente o que eu fiz. Então, eu fui para uma transportadora de grande porte, a Rodonaves, só que eu fui direto para a área de seleção, porque eu não tinha nenhuma experiência. E foi um tempo bastante desafiador, porque eu entrei bem numa época de expansão da empresa. Então, junto lá na área de seleção, cheguei a ter, junto com os meus colegas, quase 100 vagas abertas, trabalhadas simultaneamente. Então, trabalho no Natal, no Ano Novo, então foi um período bastante desafiador. Como eu já estava calibrando inglês, já tinha o objetivo desde muito novo de entrar numa multinacional, foi que comecei a procurar, então depois de 1 ano e meio que eu consegui consolidar melhor a minha experiência em seleção, eu comecei a procurar e aí eu fui achado por um headhunter e entrei na Bayer. E aí eu já entrei como recrutador, eu entrei na área de seleção. E a Bayer foi um divisor de águas para mim, porque eu saí de uma empresa grande, mas que tinha um cunho nacional, e eu fui para uma multinacional gigante, né, com mais de 100 mil funcionários no Brasil, no mundo, desculpe, no Brasil mais de 5 mil. Então, era uma complexidade gigante, né? A Bayer é um transatlântico, basicamente.
E foi um período muito interessante porque eu participei de uma série de projetos, eu fiz projetos internacionais, eu pude ir para a Alemanha, pude ir para a França, né? Então, de 2011 a 2016 foi um período bastante intenso de aprendizado para mim. E aí, nesse meio tempo, eu também comecei a ter mais contato no mercado, fazer mais networking, e aí eu entrei no comitê do Grupo Ágora em 2016. O Ágora é um grupo de networking de RH, ele é um grupo voltado para fazer eventos e networking de qualidade especificamente para profissionais de educação corporativa e também profissionais de talent acquisition. Então, desde 2016 eu participo do comitê e a gente organiza os eventos a cada 2 meses nas empresas participantes. Depois eu vou mostrar alguns slides, eu falo mais sobre isso, porque ele também está muito relacionado com aprendizagem e educação corporativa. Em 2017 eu comecei a pós, então eu fiz pós-graduação no Senac, que foi justamente onde eu conheci o professor Fernando, que aliás eu agradeço pelo convite para essa webinar. E eu fiz educação corporativa, né? Porque eu já trabalhava na área, então na Bayer eu fiz uma transição, eu saí de recrutamento, depois eu fui para educação corporativa, então eu resolvi fazer a pós-graduação porque era uma área que eu gostava muito. Eu também fui convidado para ser colunista do Bayer Jovens, que é um site de relacionamento da Bayer com o público jovem, ele não tem cunho de recrutamento, ele é um site que dá informação para o público jovem, que ajuda a formar um público jovem mais crítico e mais autodidata. Então, eu publico matérias lá sobre carreira todos os meses. E em 2017, junto com um colega da GE, eu também ajudei a fundar o Engage, que é uma plataforma de networking voltada para executivos, C-levels e acionistas. Hoje, essa plataforma tem mais de 400 membros, ela também é voltada para o networking, para fazer eventos com esses executivos. Então, é um grupo muito interessante, né? Estar em contato com os executivos também, para mim, traz uma série de aprendizados. E aí, nesse meio tempo, eu também fiz uma transição de carreira dentro da Bayer, aí eu já estou falando de 2018. Então, eu fui promovido para a minha primeira posição de liderança. Então, hoje eu sou responsável pelas áreas de seleção e treinamento dentro da estrutura de operações de RH na Bayer, né? Então, do ano passado para este foi realmente uma transformação. Eu pude estar envolvido em uma série de projetos de inovação, de excelência operacional, e é justamente o que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, começando com as tendências e práticas em educação corporativa, eu gostaria de trazer alguns métodos e uma mensagem muito importante também, porque a gente vem falando muito sobre transformação digital e sobre o quanto que o RH e a área de educação corporativa precisa se digitalizar e precisa entender melhor as tecnologias, entender melhor o mundo complexo que a gente vive hoje, para ajudar a organização a se transformar. Mas a gente não pode esquecer do valor da sala de aula. Então, nos anos 90, aconteceu com muitas grandes empresas de fazer uma transição no modelo de educação corporativa e passar a ter um modelo 100% online, né, que foi bem o boom do e-learning. Então, teve empresas que passaram a ter somente treinamentos virtuais, né, deixaram a sala de aula de lado. E eu gosto muito de alguns autores, especialmente o Piaget, o Vygotsky e o Furstein, porque eles defendem muito a aprendizagem na sala de aula. E eu acredito que essa aprendizagem ela é muito importante, mesmo nos dias de hoje, mesmo com toda a digitalização e com todas as tecnologias que a gente tem acesso hoje. Eu realmente acredito que ela não deve morrer. A sala de aula ela precisa passar por uma transformação. Assim como as tecnologias estão nos ajudando a transformar a organização, a sala de aula também precisa passar por isso. Porque se a gente voltar no tempo, a gente percebe lá na educação básica, e eu não estou falando nem de empresa, estou falando de ensino básico mesmo, a gente tem um modelo de educação que ele é muito defasado, né? A gente basicamente, ainda hoje, em 2019, replica um modelo de educação de 200 anos atrás. A gente ainda prepara as pessoas para trabalhar em fábrica, trabalhar em linha de montagem. A educação básica, a educação do ensino médio, ela ainda, muitas vezes, está pautada para preparar as pessoas para esse mundo. E o mundo se transformou, né? A gente teve uma série de coisas acontecendo nas últimas décadas, mas a educação ela ainda caminha a passos lentos. É óbvio que você tem aí uma série de escolas e uma série de instituições de ensino que já tem um modelo muito mais avançado, não só no Brasil, mas em outros países também, mas se você pega o núcleo da nossa educação, ele ainda é muito defasado. E aí qual é o grande problema? A pessoa ela passa 10, 15, 20 anos nesse modelo extremamente tradicional, ao mesmo tempo que muitas delas já nasceram digitais,
elas já nasceram com celular, com tablet, com jogo, com internet, né? E uma coisa meio que não conversa tanto com a outra. Só que aí chega na organização, né, quando essa pessoa começa a trabalhar, a área de educação corporativa tem um grande problema, né? A gente precisa ajudar essa pessoa a quebrar uma série de modelos mentais em muito pouco tempo, né? Porque a empresa já está num modelo muito diferente da educação. A empresa já está conectada com a transformação, espero, né? Muitas ainda não estão, mas estão se encaminhando para isso, porque se as empresas não se conectarem, elas estão fadadas a desaparecer, não é verdade? Então, o profissional de educação corporativa ele tem aí um desafio grande, que é entender este mundo que a gente está vivendo e ajudar as pessoas a quebrar esses modelos mentais que elas aprenderam na escola, né? Então, na escola, elas aprenderam a ficar quieta, a não falar, elas aprenderam que português e matemática são as matérias mais importantes, só que aí chega na organização, o que a gente exige dessas pessoas? A gente exige que elas sejam criativas, que elas pensem fora da caixa, que elas façam as coisas acontecerem, que elas sejam proativas. Só que se a gente parar e pensar nesse modelo que as pessoas passaram na educação, elas não aprenderam isso. E aí é o nosso papel como educação corporativa quebrar esses modelos mentais, muito mais do que o discurso, mas ajudar as pessoas a entender e a valorizar e a agir nesse mundo complexo que a gente vive hoje. Não é o que elas veem na escola, né, infelizmente. E dentro do que a gente tem hoje de métodos de sala de aula, né, eu comentei que a sala de aula também precisa se transformar. Porque, infelizmente, muitas vezes o profissional de educação corporativa, ele também replica exatamente o mesmo modelo da educação básica e fundamental e média. Ele entra numa sala de aula, ele coloca todos os funcionários na sala e ele fica durante 8 horas expondo o conteúdo e as pessoas anotando e as pessoas pouco interagindo. O nome desse modelo é o método expositivo. É o método mais comum que você tem na educação, seja ela básica, média ou educação corporativa. É uma pessoa falando, transmitindo conhecimento e as outras pessoas captando esse conhecimento. Em tese, né? Porque a gente sabe que um treinamento de 8 horas, no qual a pessoa fica falando durante as 8 horas, a taxa de retenção desse conhecimento depois de 6 meses é baixíssima, né? Então, existem estudos mostrando isso. Esse é um método pouco efetivo, porque muitas vezes, como educação corporativa, a gente acha que a gente está transmitindo conhecimento e a gente não está. Porque se a pessoa não retém aquele conhecimento, não há transmissão, né? É um trabalho que se perde. Então, a educação corporativa ela também precisa passar por essa transformação. E hoje em dia já existe uma série de métodos de sala de aula que a gente pode utilizar e que diferem um pouco da exposição. A exposição em alguns tópicos ela é muito importante e ela vai continuar existindo. Mas para outros, existem métodos mais inovadores que um profissional de educação corporativa pode aplicar. Então, alguns exemplos é o Action Learning, que é um método que foi desenvolvido pela Siemens nos anos 90. Então, a Universidade Corporativa da Siemens desenvolveu esse método. E, basicamente, é você ter problemas reais da empresa que são tratados ao longo de um workshop e, depois desse workshop, existem projetos que são criados com base nesses problemas. Então, as pessoas, os executivos, eles saem da sala do workshop já com esses projetos definidos. Então, é você conectar a exposição, é você conectar o conceito, é você conectar o conteúdo com problemas reais da organização e sair de lá com um plano de ação, né? Isso é o Action Learning. E isso está muito conectado com os conceitos da andragogia, né? Que é a forma como o adulto aprende. Que não é só você expor o conteúdo, não é só você falar do conceito, mas é fazer com que esse adulto também, é estimular com que esse adulto coloque o conceito em prática, né? Justamente trazendo um pouco do dia a dia desse adulto, do problema que ele está enfrentando, do problema que a organização está enfrentando, né? E fazendo um acompanhamento disso. Então, o Action Learning é um método super simples, né? E que na Siemens deu muito certo. Eu já vejo hoje muitas empresas também utilizando esse tipo de método em alguns workshops, em algumas academias, dentro do seu modelo de educação corporativa. Um outro método, e eu vou repetir muito essa questão do método, que eu aprendi com uma colega que a gente fala muito errado, a gente fala muitas vezes metodologia. E a metodologia, na verdade, é o estudo do método. Então, quando a gente geralmente está falando da metodologia, a gente não está falando da metodologia, a gente está falando do método. Um outro método muito importante que eu tive contato no Senac, e ele foi desenvolvido pelo Piaget, pelo Vygotsky, e depois ele foi aprimorado pelo Furstein, é a mediação na aprendizagem.
Inclusive, o Senac tem um livro publicado sobre mediação na aprendizagem, é um livro que eu recomendo muito a leitura, e ele fala um pouco do trabalho que o Fortran teve, especialmente no pós-guerra, com crianças que foram vítimas do Holocausto. E ele acompanha essas crianças ao longo da vida e ele traz um método diferente de aprendizagem para essas crianças. E muitas delas, depois de passarem por um grande trauma, elas conseguiram se formar, elas conseguiram ter suas carreiras, elas conseguiram ter uma vida normal. Então, é um trabalho muito bonito que ele faz. E a mediação na aprendizagem, ela tira um pouco a questão do professor como centro do conhecimento e o centro da transmissão de conhecimento dentro de sala de aula. A mediação na aprendizagem, ela muitas vezes também é chamada de sala de aula invertida, que é um método no qual você coloca as pessoas para trabalhar. Então, as pessoas têm um papel muito mais ativo na aprendizagem do que o método tradicional de exposição. É um método que elas precisam fazer preparação para ir para uma aula, elas precisam fazer todo o que a gente chama vulgarmente na educação corporativa, a gente chama de pre-work, né? Muitas vezes pre-work nunca é feito. Mas na mediação na aprendizagem, não existe essa possibilidade, porque se a pessoa não se prepara para a aula, ela não consegue acompanhar. Então, existe uma mudança muito forte de mentalidade para este método. Ele é utilizado, por exemplo, em MBA. Né? Eu já entrei numa discussão com o professor Fernando uma vez se existe MBA ou não no Brasil. Porque o MBA, ele, em tese, utiliza um método de mediação na aprendizagem. E muitas vezes aqui no Brasil, as faculdades, as organizações vendem um curso que, na verdade, não usa esse método. E se você entra numa sala de um MBA e você fica ouvindo um professor falar durante toda a aula, isso não é MBA. Ele não utiliza o método correto para o MBA. Né? Então, esse é o método que a gente também propõe dentro da educação corporativa, dentro das organizações. Então, basicamente, você estimula as pessoas a participarem mais da aula. A exposição de conteúdo ela não acontece em sala, ela é feita antes. Então, a pessoa tem que ler cases, a pessoa tem que ler conceitos antes de ir para a aula. E a aula é utilizada exclusivamente para discussão, para trabalhar cases, né? E para o professor, que ele entra muito mais no papel de mediador, desafiar os conceitos dos alunos, desafiar os argumentos, e no cerne desses argumentos. Então, muda um pouco o papel do professor. É por isso que ele passa a ser um mediador da aprendizagem, não mais um transmissor de conhecimento. Porque o conhecimento é construído antes da aula, o conhecimento é construído durante a aula pelos alunos e não mais pelo professor. Então, aí que está uma mudança de paradigma e até mesmo uma quebra um pouco do ego, né? Porque o professor tem uma coisa muito forte que eu sou o transmissor do conhecimento. Né? E nesse método que foi proposto por esses autores é um pouco diferente. Esse é um método que a gente começou a utilizar na Bayer. Então, eu posso dar um exemplo para vocês de um treinamento da Academia de Líderes que a gente tem. Né? Esse treinamento é exclusivamente realizado para líderes. Só para vocês terem uma ideia, esse treinamento não tem slide, são 3 dias de treinamento. E o professor, ele tem que ser um coach, ele tem que ter já uma experiência muito forte em mediação na aprendizagem, porque o papel dele não é dar resposta. Aliás, ele não dá nenhuma resposta durante as aulas. As pessoas têm que fazer uma preparação para ir para esse treinamento e durante o treinamento elas trabalham muito mais do que ouvem. O mediador, nesse caso, né, o consultor, o papel dele é realmente desafiar as pessoas. É fazer pergunta, é ir no cerne das questões. Então, o que a gente tem de feedback dos participantes é que é um treinamento muito profundo, que as pessoas realmente são colocadas para pensar e desafiar seus próprios paradigmas. É um treinamento focado na questão da liderança. O que é liderar para a Bayer? Liderar com base nos valores da Bayer. E aí é uma série de atividades que acontecem ao longo dos 3 dias com a mediação desse profissional. Então é um treinamento que os líderes realmente adoram, mas é muito comum e é até engraçado de você entrar no primeiro dia da sala de aula e ver as carinhas das pessoas. Porque aí você vê aquelas caras de interrogação, aquelas caras de indignação dos participantes, porque a gente faz surpresa, né? A gente não fala do método em si. As pessoas chegam lá achando que elas vão ter um treinamento que elas vão ficar ouvindo durante 3 dias, e não vão. Então, quando a gente fala que não tem slide, que o mediador ele só vai usar flipchart, e que vai ser uma série de atividades, as pessoas ficam indignadas. Mas como que esse consultor vai sustentar um treinamento de 3 dias sem nenhum slide? Né? E, na verdade, não precisa, porque todo o conhecimento do treinamento ele é construído com os participantes. E eu costumo dizer que cada turma desse treinamento ela é completamente diferente da outra, porque o conhecimento vem dos indivíduos. Né? Então, por mais que a gente tenha tópicos e que o consultor ele passe por tópicos parecidos ao longo dos 3 dias, a discussão que vem, a maneira como ela vai se desenrolar e o resultado disso, da aprendizagem que vem, é completamente diferente para cada turma. Eu acho que isso é o mais
é o ponto mais importante do método da mediação na aprendizagem. Um terceiro método que eu gostaria de trazer é o Peer Advice. Ele é um pouco menos conhecido no Brasil. O Peer Advice, ele geralmente é colocado como uma atividade dentro de um treinamento. E é uma atividade de aconselhamento entre pares. Eu vou dar um exemplo também de um programa na Bayer, que é o programa de trainee. Então, no programa de trainee, eu estabeleci, eles têm geralmente uma semana inteira a cada 6 meses de treinamento. Aí são vários treinamentos com métodos diversificados. E um dia inteiro eu estabeleci o Peer Advice, porque eu percebi que os trainees estavam tendo alguns problemas, que podia ser com liderança, podia ser com os stakeholders, podia ser com o próprio projeto, né? Porque o trainee na Bayer tem um projeto super complexo para desenvolver ao longo dos 8 meses. E aí eu percebi que tinha coisas que eles não estavam trazendo ou que eles não estavam conseguindo trazer, né? Formular dúvidas, formular questões. E aí eu decidi colocar o Peer Advice. Então, basicamente, é uma roda com todos os trainees juntos, porque é uma turma super pequena, são 9 pessoas. E o que eles tinham que fazer? Uma pessoa tinha que ir lá na frente, e aí ele precisava contar um problema que ele estava tendo, ou seja, um problema de tarefa, ou um problema de relacionamento com alguém. E aí ele tinha que ir atrás de um flip chart, ele ficava virado de costas para essa roda de trainees. E os trainees tinham que fazer um brainstorming com aquele problema para ajudar o trainee a solucionar. Só que o trainee não podia inferir, ele não pode participar, ele fica com o caderno aberto e o ouvido aberto e a boca fechada. E aí os outros trainees ajudam ele com o brainstorming. Ele anota, acabou o brainstorming, ele levanta e vai o próximo. Então essa atividade, segundo os feedbacks dos próprios trainees, foi uma atividade de alto impacto. Eles realmente conseguiram trazer problemas e questões que eles não estavam conseguindo trazer no dia a dia, e isso ajudou eles a entregar melhores resultados nos projetos e até mesmo a mudar comportamentos que eles estavam tendo, né? Então acho que é um método também super interessante para ser incrementado. E aí o que eu falo, né? Nenhum desses é um método 100%. Não é que você vai pegar todo o seu modelo de educação corporativa e vai simplesmente só usar esse método. Foi justamente o que a Siemens fez nos anos 90. Eles só usavam o Action Learning. Eu acredito muito e acho que o melhor da área de educação corporativa é fazer um caldo mesmo. É você mixar esses métodos, é você usar diferentes métodos para diferentes necessidades, né? Então é isso que traz uma atratividade maior das ofertas que a empresa dá de aprendizagem dentro daquilo que é possível, né? Então são 3 métodos interessantes para vocês pesquisarem um pouco mais, né? E até pensar em implementar. Aqui eu vou trazer um pouco também sobre informal learning e collaborative learning. Eu vou trazer alguns cases que eu tive nos últimos anos, porque além do método de sala de aula, eu vejo que a educação corporativa também tem que estar muito conectada com o que está acontecendo no mundo, né? O profissional de educação corporativa, ele precisa estudar muito, ele precisa saber o que está acontecendo, ele precisa saber das tendências de educação corporativa. É isso que traz inteligência para a área, né? Então a gente não pode de forma alguma ficar sentado na nossa cadeira ou ficar o dia inteiro em sala de aula sem saber o que está acontecendo lá fora. A gente precisa dedicar um tempo nosso, que seja semanal, para estudar e para saber o que está acontecendo, para conversar com outras empresas, para fazer networking, para fazer benchmarking. E o que eu trago aqui é um pouco das próprias conversas que eu tenho, daquilo que eu estudo, daquilo que eu estou vendo que está acontecendo. Então, o Informal Learning, ele foi proposto por um autor chamado Jay Cross. Ele tem um livro chamado Informal Learning. Inclusive, o Jay Cross foi o autor que, em 2004, cunhou o termo e-learning. Ele é o grande cara que cunhou esse termo nas organizações. E aí ele lançou, depois de 2010, agora eu não estou lembrado do ano correto, mas entre 2010 e 2015 ele lançou o livro Informal Learning um pouco antes de falecer. E esse livro ele é muito interessante porque o Jay Cross ele sempre defendeu que as pessoas aprendem o tempo inteiro. E é um pouco diferente da mentalidade que a gente tem, por exemplo, na educação básica, né, que a gente só aprende quando o professor está falando. Então, o Jay Cross falava, e ele fala no livro, que se eu estou tendo uma conversa, se eu estou vendo um vídeo no YouTube, se eu estou lendo, né, ou se eu estou vendo um filme, por exemplo, tudo isso é oportunidade de aprendizado. Eu estou captando alguma coisa, estou captando uma informação, e isso faz com que eu aumente o meu repertório, né? E uma coisa que ele fala muito interessante do Informal Learning é que o Informal Learning não pode ser controlado. E esse é o erro de algumas organizações. É você tentar controlar o que o colaborador vê no YouTube,
é você tentar controlar o que o colaborador lê, é você tentar controlar até mesmo as conversas de feedback que esse colaborador tem. Ele diz que o informal learning não pode ser controlado. O que a empresa precisa entender e valorizar é justamente que o informal learning acontece. Então, como é que, como empresa, como educação corporativa, eu posso facilitar isso ao invés de tentar controlar? Porque quando você tenta controlar, o informal learning vira formal learning. Ele deixa de ser informal e até perde, a pessoa pode até perder o prazer de estudar. Então, deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que hoje à noite eu vou fazer um jantar, vou fazer um risoto. Só que eu não sei fazer risoto. Eu tenho duas possibilidades no mundo de hoje. Eu posso entrar no Senac e fazer um curso de gastronomia de 1 ano e meio, só que eu não posso esquecer que meu jantar é hoje, eu não tenho tempo para fazer um curso de gastronomia de 1 ano e meio. Ou eu posso entrar no YouTube e ver um tutorial de 5 minutos de como que faz o risoto. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o curso de 1 ano e meio, ou eu vou fazer o risoto vendo o tutorial no YouTube? Então o mundo hoje já está assim. Hoje eu vejo tutorial no YouTube, a minha mãe vê, a minha avó vê, e uma criança de 5 anos também vê. Então as pessoas aprendem de maneira mais rápida, e elas têm informação na ponta da mão. E elas aprendem no momento oportuno. Então, assim, esse é o grande erro da educação, seja ela corporativa ou seja ela básica ou fundamental. É a gente entulhar a pessoa de conhecimento que ela não vai aplicar naquele momento. É a gente informar, é a gente ensinar uma fórmula de básica para um aluno e às vezes esse aluno nunca vai usar isso na vida. Então esse é um grande erro, porque a gente deixa de aproveitar os talentos que essa pessoa tem, para empuxar ela de conhecimento que ela talvez nem use na vida dela. Então o conhecimento ele deveria ser muito mais modular, ele deveria ser de acordo com a necessidade e de acordo com as competências das pessoas. Então uma pessoa que tem, por exemplo, muita habilidade com música, por que não ela não pode focar o conhecimento dela para isso? Isso não significa que ela não deva aprender português e matemática, porque também é muito importante para ela. Isso significa que a gente vai aproveitar as competências dela. Então a gente vai deixar de falar onde ela erra. Então, por exemplo, essa pessoa é péssima em matemática. Tudo bem, ela é péssima, ela pode melhorar, mas ela nunca vai ser um ás da matemática. Primeiro, porque talvez não seja isso que ela queira, talvez ela não tenha afinidade com isso, então talvez ela tenha uma grande dificuldade. Então, ao invés de eu ficar pegando uma régua e batendo na mão dessa pessoa a vida inteira para ela aprender matemática, por que eu não foco na onde ela é muito boa? Então, se ela é muito boa em gastronomia, por que eu não desenvolvo esse talento nela? Esse é o erro da educação, esse é o erro da educação corporativa também. É a gente deixar de saber, deixar de perceber que as pessoas têm necessidades de aprendizagem diferentes e que as pessoas têm talentos e têm oportunidade de se desenvolver mais rápido com esses talentos. Então, eu acho que isso é uma grande lição como educação corporativa que a gente precisa entender. Se a educação não nos dá isso, que a gente faça isso como profissional de educação corporativa, que a gente consiga ajudar as pessoas a desenvolver as competências que elas têm mais afinidade. E também, óbvio, desenvolver as outras que elas não têm tanta. Mas o nosso foco tem que ser naquilo que a pessoa é muito boa. Porque naquilo que a pessoa é boa, é exatamente aquilo que ela vai ser mestre, que ela vai ter maestria. Não é naquilo que eu sou ruim. Então é aí que a pessoa acaba descobrindo os seus talentos. Bom, voltando um pouco aqui, então o Informal Learning tem um case bastante interessante que eu fiz na Bayer junto com alguns colegas, que em 2014 a gente estava relançando o nosso Employer Branding. O Employer Branding nada mais é do que a reputação da empresa no mercado. São as ações como se fosse, pense em marketing e publicidade. O Employer Branding é a publicidade da empresa como empregadora. São as ações que a gente faz no mercado para tornar essa empresa mais atrativa para jovens ou para públicos mais sêniores, independente do público. São realmente ações de marketing. Então a gente lançou esse modelo e não sei se vocês lembram, em 2014 foi bem a época que estava aquele boom de revistas de colorir. E a gente fez uma revista de colorir com as imagens. Então aqui no slide dá para você ver uma das imagens que a gente utilizou no Employer Branding. E a gente fez um concurso cultural dentro da organização para colaboradores. A gente entregou esses livros de colorir e a gente fez um concurso e os melhores pintores ganhavam um prêmio. E por trás disso, tinha uma ação de informal learning super interessante e que a gente simplesmente não falou para as pessoas. Elas aprenderam sem saber. A gente queria, no final das contas, que as pessoas entendessem o novo employer branding e que elas agissem como embaixadores dessa marca empregadora. E elas fizeram isso pintando, sem perceber. Então, acho que esse tipo de ação, ele difere muito de você entrar numa sala e ficar 10 horas falando sobre employer branding
mas mesmo assim é uma ação de aprendizagem, né? E ela é uma ação de informal learning. Então, acho que foi uma grande sacada e até hoje os colaboradores lembram dessa ação e perguntam se a gente não vai fazer mais caderninhos de colorir para eles utilizarem. Então, é uma das dicas que eu dou, né? Se você, especialmente se você é um colaborador de educação corporativa, se você trabalha com isso, é você pensar um pouco naquilo que está acontecendo hoje no mundo, nas tendências, nos memes, o que as pessoas hoje estão fazendo de interessante, é como você aplica isso à educação corporativa. Ela fica muito mais interessante para as pessoas com esse tipo de sacada. E aí é um pouco, ó, eu estou passando o slide aqui, agora vocês vão ver um pouco das ações que a gente fez. Ó. Então aqui estão os lápis de colorir, a gente fez aqui está o livro de colorir, a gente fez também uma ação de lançamento com todos os executivos da organização, chamou o Serginho Groisman. E aí é interessante porque, assim, se a gente parar para pensar, a Bayer é uma jovem senhora de 150 anos, né? A Bayer tem 150 anos no mercado. E o Employer Branding ele veio justamente para revitalizar a marca empregadora, para trazer uma atratividade para jovens. E a gente chamou o Serginho Groisman no evento de lançamento justamente porque o Serginho Groisman, independentemente da idade que ele tem, ele é um cara jovial e ele traz muito isso. Né? Então foi justamente a mensagem que a gente quis passar para os nossos líderes. E a gente pediu para eles irem com camisetas de banda de rock para esse evento, para vocês terem uma ideia. Imagina líderes engravatados indo de camiseta de banda de rock para um evento. Né? Então foi bastante interessante também, foi bem marcante. E aí, falando um pouco sobre Collaborative Learning, né? Então eu falei sobre Informal Learning, que foram essas ações, esse case, e agora eu queria falar um pouco sobre Collaborative Learning. Há 2 anos, como a Bayer tem uma série de áreas de treinamento, não é só dentro do RH, às vezes o negócio tem a sua própria área de treinamento de vendas, a gente resolveu se unir e a gente criou uma liga de treinamento da Bayer, porque ele é formado por todas as áreas de treinamento que a gente tem na organização. Nessas áreas, só para vocês terem uma ideia, elas não estão na mesma estrutura, elas não respondem para as mesmas diretorias. Então, cada uma tem o seu próprio planejamento estratégico, cada uma tem seus próprios objetivos e o seu próprio foco. Então, a gente criou o CELIGA, que é uma forma da gente fazer uma espécie de governança de educação corporativa na organização, mas respeitando o espaço de cada área de treinamento. Então, isso daqui é um case de collaborative learning. A gente começou a fazer eventos entre as nossas áreas de treinamento dentro da Bayer, então é uma comunidade 100% interna, e a gente acabou criando o CELIGA. O nome CELIGA, ele vem da questão de conectar, de construir e de compartilhar conhecimento. E aí cada bolinha aqui do C, ele representa uma das áreas de treinamento da Bayer, e o C, ele significa comunidade. E o liga é de liga mesmo, de comunidade. Tudo junto, se liga, é mais ou menos assim. Se liga, precisamos inovar a educação corporativa da Bayer. Veio dos próprios participantes esse nome. E foi muito legal porque a gente começou a fazer eventos a cada 2 meses, a compartilhar conhecimento, a fazer benchmark interno e a descobrir que as áreas de treinamento, cada uma tinha práticas super interessantes. Né? Então, acho que foi uma maneira bastante boa de compartilhar conhecimento de uma maneira bastante informal, inclusive. Aqui um pouquinho dos eventos. Ó. Então, teve um evento que a gente fez do CELIGA, que a gente trouxe uma consultoria para falar sobre realidade virtual e aumentada. A gente falou sobre novas tecnologias. Então, foi bem interessante. Um outro exemplo que eu queria trazer para vocês de Collaborative Learning é o Grupo Ágora, que eu comentei lá no meu slide de carreira, que hoje eu sou um dos coordenadores. O Grupo Ágora ele também é um exemplo de aprendizagem colaborativa. Só que ele não é dentro da Bayer, ele é um grupo externo. Então a Bayer faz parte desse grupo junto com mais outras 30 empresas, de grande porte, de médio porte, algumas nacionais, a maioria multinacional. Então esse grupo ele nasceu justamente para democratizar o conhecimento dentro do RH. A nossa ideia é que a gente possa compartilhar conhecimento das áreas de treinamento e desenvolvimento, né, que é a educação corporativa, e da área de talent acquisition, que é a seleção. E acho que esse grupo ele quebra um paradigma muito forte de que o conhecimento ele não deve mais ficar num pedestal de marfim. Né? A gente deve e a gente pode compartilhar conhecimento entre as empresas. Isso não é uma questão estratégica. Né? Então a gente não vai lá no grupo compartilhar uma informação estratégica de um produto da organização, não é isso. A gente simplesmente está compartilhando conhecimento de RH para que os RHs dessas empresas sejam RHs melhores, sejam RHs mais parrudos, com mais conhecimento e com mais competitividade. Né? Então, quando a gente lança um projeto, a gente compartilha esse projeto. A gente faz muito benchmarking entre as empresas. Né? Então, isso traz uma competitividade para o RH incrível.
né? Então, aqui é um pouco das empresas que hoje fazem parte, só para vocês terem uma ideia, né? A grande maioria são empresas de grande porte. Então, você tem empresas aí de tudo quanto é indústria no mercado. E a gente também tem startups trabalhando com a gente no grupo, e aí é importante ressaltar que esse é um grupo sem fins lucrativos, né? Ele é organizado com o único intuito de fazer networking, compartilhar conhecimento. E a gente tem eventos, né? Então aqui é só o exemplo da agenda que a gente tem esse ano. Então a cada 2 meses a gente faz um evento, e o tema do evento ele é escolhido pelos participantes, né? Então, por exemplo, o próximo vai ser Talent Acquisition. Então o tema foi escolhido pelos participantes e os palestrantes são das empresas participantes. De vez em quando a gente traz um ou outro especialista de mercado, mas eu acho que isso é legal porque também traz uma visibilidade para os próprios participantes. Muito bem. Outro ponto que eu queria trazer é a questão de learnings gamificados, né? Uma outra tendência que, na verdade, nem é mais tendência, porque muitas empresas já vêm fazendo isso na área de educação corporativa. Então, eu falei do J-Cross e eu falei do e-learning, né? Eu falei que muitas empresas nos anos 90 tinham um modelo muito tradicional e passaram a fazer só e-learning. Só que, pasmem, né? O e-learning dos anos 90 é aquele e-learning que é um slide, que você vai apertando o botão e que ele dura 3 horas. É basicamente assim, você pega a sala de aula e você tenta transformar num e-learning. Terrível. Né? Então as pessoas não aguentam mais isso. Só que eu estou falando dos anos 90, só que eu ainda estou falando de 2019. Se você é de educação corporativa e se você não tem nenhum e-learning nesse formato, atire a primeira pedra. Né? Aqueles e-learnings de slides que você quer matar os participantes. Né? Então isso é uma tendência que, na verdade, vamos tentar mudar isso, porque isso não é interessante. O grande erro do e-learning é você tentar transformar a sala de aula em e-learning. O e-learning é um outro método, não é sala de aula. É por isso que a gente precisa fazer de uma maneira que fique interessante para o participante. E é por isso que o YouTube ele teve tanto sucesso em fazer ações de aprendizagem mais leves, que as pessoas nem percebem que elas estão aprendendo, que é a questão, por exemplo, do microlearning que eu vou citar daqui a pouco. E isso é um aprendizado para as organizações. Então, uma das coisas que a gente começou a fazer na Bayer, a gente colocou algumas regras. Então, os e-learnings, eles não podem mais eles não podem ser mais longos. Então, o máximo que o e-learning pode ter na Bayer é 30 minutos. A gente sabe que se você faz um e-learning de 1 hora, as pessoas perdem a atenção. Só beber um pouco de água aqui, um minutinho. Então, a gente sabe que as pessoas perdem a atenção se você faz um e-learning muito longo. Uma outra coisa que a gente colocou é que eles não são lineares, então a pessoa consegue interagir e voltar, não precisa necessariamente seguir uma linha de raciocínio. A gente também colocou storytelling no meio do e-learning. Então aqui no slide vocês conseguem ver alguns personagens. A gente criou esses personagens, eles são trabalhadores fictícios da Bayer e eles representam, na verdade, os pilares de diversidade. Né? O programa de diversidade na Bayer é muito forte. E eles contam, por exemplo, esse daqui é o e-learning dos novos colaboradores, que a gente chama de prazer em conhecê-lo. Então, todo novo colaborador assiste esse e-learning que tem 30 minutos. Então, dentro do e-learning, você tem personagens que contam a história da organização, contam a história da Bayer, dos negócios, de uma maneira super rápida e leve. Né? E ele tem, no máximo, 30 minutos de duração. Né? Então, é um pouco de quebra de paradigma para a gente também, porque antes a gente queria colocar um mundo inteiro dentro do e-learning. E em 30 minutos não dá. Então, eu tenho que ter uma informação de muita qualidade com menos tempo. Esse é um grande desafio para o profissional de educação corporativa. Outra coisa que a gente implementou, que eu acabei até comentando, é o microlearning. Então, o YouTube ele meio que foi pioneiro nisso. E as pessoas fazem isso e nem sabem o que estão fazendo. Então, quando você faz um tutorial de como arrumar o cabelo em 5 minutos no YouTube, isso é um microlearning. É uma ação rápida de aprendizagem que você passa a mensagem que você precisa passar de uma maneira muito rápida. Né? Então, o microlearning ele deixou também de ser uma grande tendência e as empresas já perceberam o poder e o valor que isso tem para a organização. Tem empresa hoje que, inclusive, já criou o seu YouTube interno. Então, tem empresas que transformam os colaboradores em YouTubers. Os próprios colaboradores gravam ações de aprendizagem, vídeos rápidos, ou tutoriais, ou PowerPoint gravado, porque o microlearning pode ter uma série de formatos, né? Então, os próprios colaboradores gravam. Aí, o que a empresa fez? Foi muito interessante, essa empresa que eu estou comentando. Eles tinham um programa tradicional de formação de multiplicadores, né? Que você coloca o executivo, você coloca o colaborador para dar treinamento em sala de aula.
eles transformaram esse programa de formação de multiplicadores em microlearning. Então, eles lançaram uma plataforma com a cara do YouTube, né, muito parecido com o YouTube, e eles passaram a formar as pessoas para fazer vídeos na plataforma. Então, eles expandiram esse programa de formação de multiplicadores e deram uma cara muito mais jovial, muito mais de youtuber mesmo. E eles passaram a premiar as pessoas que tivessem mais visualizações. Então, se eu gravei um vídeo, coloquei na plataforma, e meu vídeo virou viral, por exemplo, eu sou premiado por isso. Então, eles acabaram colocando uma espécie também de gamificação nesse processo de microlearnings, o que é muito interessante. Lá na Bayer, a gente também começou a utilizar esses microlearnings dentro das nossas ofertas de aprendizagem. Então, não significa que a gente pegou a sala de aula, deixou de utilizar e agora só usa vídeo. Não é isso. A gente está indo num caminho muito mais blended. Significa que a gente continua com a sala de aula, com métodos mais inovadores e também vem utilizando mais as tecnologias. Então, dentro do onboarding, por exemplo, que é o nosso programa de treinamento para os nossos colaboradores, além daquele learning gamificado, a gente também desenvolveu microlearnings. Então, são vídeos com colaboradores da Bayer, vocês conseguem até ver aqui do lado, né, alguns exemplos, e eles falam sobre algum determinado assunto para o colaborador, né, para esse novo colaborador que está chegando. Então, isso é super legal, porque é 5 minutos só de vídeo, super rápido, e a pessoa assiste se ela quiser. Esse é outro ponto muito importante. Não obriga as pessoas a fazer treinamento. Então, se você é profissional de educação corporativa, se você ainda obriga as pessoas a fazer treinamento, repense. Porque a gente está falando de adulto, andragogia, e adulto não gosta de ser obrigado. Né? Então, isso diminui a efetividade das suas ações de aprendizagem. As pessoas têm que fazer porque elas querem. E aí, a grande mudança de chave para o profissional de educação corporativa é você tornar as suas ações de aprendizagem tão interessantes que a pessoa vai querer fazer, e não mais ela vai se sentir obrigada a fazer. Tá? Outra coisa que a gente vem trabalhando, que vem pipocando nos últimos meses, nos últimos anos aí no mercado, que é a questão da realidade aumentada e virtual. E aí vale uma diferenciação, porque eu vejo muita gente errando. Realidade virtual é você ter um ambiente virtual com algumas características reais. Então, a realidade virtual utiliza óculos, tá? Então, se você tem, por exemplo, a realidade virtual, ela pode ser conectada a um computador, que aí tem super processamento, ou pode ser até mesmo seu celular que você coloca no óculos, que aí tem uma capacidade de processamento mais baixa. Isso é realidade virtual. A realidade aumentada, ela não tem óculos. A realidade aumentada é a tecnologia do jogo Pokémon GO. É uma tecnologia que é real. Você tem lá o celular, por exemplo, e dentro da sua câmera do celular, dentro da tela do celular, aparece elementos virtuais. Tá? Então, essa é a diferença entre realidade virtual e realidade aumentada. E aí tem uma série de outros. Tem realidade mista, mas eu não vou entrar muito nisso. Acho que é legal só saberem a maior diferença entre as duas. Lá na Bayer, a gente começou a utilizar as duas, especialmente a realidade aumentada. Então, no onboarding, que é o treinamento de novos colaboradores, a gente desenvolveu um aplicativo de realidade aumentada e a gente manda dentro de uma caixa, depois eu vou mostrar um slide sobre isso, que vai para casa do novo colaborador de surpresa, antes da pessoa iniciar na Bayer. Dentro da caixa tem um cartãozinho autoexplicativo sobre a tecnologia e como que baixa o app. E o detalhe é que a gente não obriga a pessoa a baixar, a gente não fala nada. A caixa vai de surpresa para casa dela e ela baixa se ela quiser. Qual que é o nosso KPI de download desse aplicativo? 95%. As pessoas baixam porque elas ficam interessadas. Né? E é meio que de surpresa. E no aplicativo ela faz um tour virtual pelas fábricas da Bayer. Então ela acaba visitando as fábricas sem sair de casa. E ela faz isso até com a família dela. Então essa foi uma sacada muito interessante e é uma ação de aprendizagem. É uma ação de aprendizagem informal que a gente não controla, mas ao mesmo tempo está ali e a pessoa acessa se ela quiser. No caso da virtual, eu acho que é importante salientar um pouco das limitações. A virtual você tem que ter o óculos, tem que estar conectado num computador com processamento bom, ou ser algo mais voltado para o mobile com uma capacidade de processamento muito mais baixa. E a virtual ainda hoje no Brasil é bastante cara. Tá? Então a gente realmente optou por fazer a aumentada nesse caso, porque é uma tecnologia mais barata, mas que ao mesmo tempo traz um impacto muito significativo na forma das pessoas aprenderem. Outra coisa que eu já vi algumas organizações fazendo, isso daqui é quase que uma vantagem competitiva, é a curadoria de conteúdo. E eu nem estou falando de curadoria automatizada. Curadoria de conteúdo é você saber ofertar as suas ações de aprendizagem da sua educação corporativa de maneira inteligente. Então, deixa eu dar um exemplo. Pensa no Netflix.
Quando você abre a sua tela do Netflix, a sua tela do Netflix é diferente da minha. Por quê? O Netflix ele tem um algoritmo e a curadoria de conteúdo do Netflix é automatizada. Então ele entende as suas necessidades, ele entende os seus comportamentos e ele começa a te ofertar conteúdo com base nas suas preferências. Isso é curadoria de conteúdo. Né? O Netflix vai acabar fazendo isso de uma maneira automatizada. Fazer isso automatizado numa empresa requer tempo, requer confiabilidade de dados, requer inteligência artificial, requer algoritmo. Você vai chegar lá? Talvez você chegue. Mas hoje você já consegue fazer curadoria de conteúdo e nem precisa ser automatizada. Basta você olhar para todo o portfólio que você tem e passa a oferecer isso para os seus colaboradores de uma maneira mais inteligente. Então tem muita empresa que pega um slide, coloca lá toda a taxonomia da educação corporativa, da sua universidade ou do seu modelo, né, todos os módulos disponíveis e fala assim, top colaborador, isso aqui é o que você tem disponível. Às vezes a gente faz uma trilha, né, a trilha de aprendizagem. Ó, colaborador, você vai passar por aqui, 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 até chegar no final. Então esse é o modelo mais tradicional. Fazer curadoria de conteúdo é esquecer esses modelos e começar a ofertar para o seu colaborador de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, a gente sabe que os líderes fazem orçamento em abril. Vamos dar um exemplo. Se o líder faz orçamento em abril e eu tenho conteúdo de aprendizagem sobre orçamento, eu tenho que ofertar isso, mas eu não vou ofertar necessariamente no último momento. Eu posso começar a ofertar em março, porque o líder sabe que ele vai começar a fazer orçamento e ele vai precisar daquele conteúdo se ele não tem todo o conhecimento necessário. Então essa é uma maneira muito mais inteligente do que eu ficar ofertando o ano inteiro conteúdo de orçamento, sendo que o líder só vai usar em abril. Né? Então ter essas sacadas realmente de como que, quais são as preferências e quais são os comportamentos do meu público. Eu nem preciso ter uma plataforma automatizada para isso. Mas já existem empresas que têm isso, né? Então tem empresas que já têm plataformas automatizadas de curadoria de conteúdo. Tem uma empresa no setor de eletrodomésticos que ela tem uma plataforma 100% digital e ela já utiliza algoritmo. Então o que aparece na minha tela no portal de treinamento é diferente do que vai aparecer para você. Né? Então ela também é conectada com o sistema de RH. Então se a pessoa foi promovida, por exemplo, de especialista para líder, no dia seguinte, a plataforma da pessoa já passa a ofertar conteúdo de liderança. Né? Então, isso é uma sacada e de fato, trazer inteligência para a área de educação corporativa. E um outro ponto que eu acho que é muito importante, mas esse ponto as empresas ainda estão patinando muito, é a questão de People Analytics. As empresas ainda estão patinando em Analytics. Então, você vê uma série de palestras, você vê conferências, você vê um monte de gente falando sobre Analytics, mas quando você pede cases, aí é outra história. Né? Porque o Analytics ele tem basicamente 4 níveis. Você vai de um nível mais básico, que é você ter confiabilidade de dados, conseguir gerar relatórios, construir inteligência para a organização, até o 4º nível, que é o Machine Learning, que é quando você já automatizou todo o seu Analytics e o próprio Machine Learning retroalimenta. Você não precisa mais de uma pessoa gerando inteligência de dados. Então isso daí é uma coisa muito avançada. E aí quando você fala, mas a sua empresa já está no 4º nível, aí você vê a palestra de um guru, né? Guru da Analytics. Aí você pergunta, mas e você, o guru? A sua empresa está no 4º nível? Não, veja bem, a gente ainda está no piloto, a gente ainda está construindo. Né? Então a gente vê muito isso. As empresas estão falando muito do assunto, mas fazendo pouco. Tá? Então, primeiro ponto, o Analytics é confiabilidade de dados. Esquece o Machine Learning, esquece a automatização. Primeira coisa que você tem que ter em mente é se a sua empresa tem confiabilidade de dados, se ela consegue gerar relatórios de maneira confiável, se ela consegue cruzar essas informações para gerar inteligência. Isso é o primeiro passo e é o mais importante. Depois você vai pensar em Machine Learning, depois você vai pensar em algoritmo. Tá? E eu queria trazer o case de onboarding, que foi bastante... foi um marco assim, na minha carreira e na carreira dos meus colegas que participaram desse projeto lá na Bayer. E ele traz muito da questão da inovação na educação corporativa. Né? Eu acabei abordando alguns pontos, então vocês vão poder conectar agora todos esses pontos. Então, essa apresentação aqui do onboarding está em inglês, mas eu vou falando um pouco. Qual que era o nosso problema? 40% da nossa população fica em São Paulo e 60% fica espalhado no Brasil inteiro. E até então, eu estou falando de 2 anos atrás, a Bayer fazia integração somente para quem estava em São Paulo. Né? E esse era um incômodo meu, porque a gente precisa, como educação corporativa, entregar a mesma qualidade de informação para todo mundo. Não importa se a pessoa está em São Paulo, se ela está em Capão do Leão, se ela está em Luiz Eduardo Magalhães, o que importa é que ela receba informações com qualidade. Né? Então a gente partiu desse incômodo. E aí o que a gente fez? Benchmarking. Vamos olhar o Ágora, vamos falar com as empresas, vamos ver o mercado. A gente entrevistou mais de 30 empresas. A nossa grande conclusão
foi que nenhuma delas tinha o modelo que a gente precisava. Porque a maioria trazia as pessoas, mesmo de fora de São Paulo, para São Paulo. Mas aí a gente fez um business case, foi ver os custos e a gente falou, impossível. Se eu for trazer todo mundo lá do Amapá para fazer treinamento em São Paulo, meu custo vai ficar muito alto. Aí a gente decidiu fazer uma coisa 100% digital. Então hoje o nosso onboarding ele é 100% digital. Aí como eu falei, a gente tem uma caixa que a gente envia antes do primeiro dia, que já tem ações de aprendizagem. A gente tem learnings gamificados, a gente tem micro-learnings, a gente tem pesquisa de satisfação e a gente também desenvolveu um programa de buddy, né? O programa de buddy, ele basicamente é um padrinho que vai acompanhar a pessoa nos primeiros dias, nos primeiros meses. Esse programa ele fez bastante sucesso na Bayer. A gente criou também um e-learning para o próprio buddy para formar esse buddy e a gente reconhece. Então todo buddy recebe um adesivo, a gente faz reuniões de alinhamento, então eles são reconhecidos nesse papel e eles ajudam a fazer a integração. Porque no primeiro dia, o colaborador ele não vai para a Bayer, ele vai direto eu digo, não vai para o RH, ele vai direto para a área. Né? Não tem mais aquela integração de RH. Então o Buddy tem esse papel de conectar, de ajudar a integrar, enquanto a pessoa está fazendo as ações de onboarding digital. E o programa deu tão certo que a gente saiu de 40% para 100% de colaboradores atendidos no Brasil inteiro, porque a pessoa consegue fazer pelo smartphone, por exemplo, não precisa necessariamente fazer no computador. E a gente tem hoje uma taxa de engajamento muito alta, né, de 85%. E como é que a gente mede essa taxa de engajamento? No sistema de treinamento, a gente consegue conectar e controlar todas as ações de aprendizagem que a pessoa faz, com exceção do informal learning, que não faz sentido controlar. Então, se a pessoa fez mais de 60% de todas as ações de aprendizagem, a gente considera ela no índice de engajamento. Então, hoje a gente tem um público de mais de 85% que fez mais de 60% de todo o conteúdo. Né? Então, para nós, isso é o engajamento do público com esse conteúdo. É bem interessante de ver o quanto que as pessoas gostam, né, o quanto que o novo colaborador gosta desse modelo, mesmo sendo 100% online, né, devido à necessidade que a gente tinha na organização. E no ano passado a gente ganhou o destaque nacional no Congresso de Learning Performance, que é um dos mais importantes no Brasil. Né, então a gente ganhou o prêmio por conta desse projeto. E aí alguns aprendizados é que o onboarding ele não é só uma coisa de RH, todo mundo está envolvido. O líder é o principal ponto do onboarding, o buddy, a área, todo mundo que tem contato com o colaborador tem impacto na experiência dessa pessoa que está chegando. O onboarding também não é um único dia, assim como um treinamento. O treinamento não acaba naquele dia. A pessoa precisa aplicar aquilo, a pessoa precisa se ambientar, a pessoa precisa entender, a pessoa precisa, de fato, gerar um resultado com base naquele conhecimento. A gente considera que o onboarding leva, no mínimo, 3 meses. E a gente não tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. É o que a gente sempre coloca. Então, não importa se a pessoa tenha 10 anos de empresa. Se você esquece ela na recepção, ela sempre vai lembrar. Então, a gente, como educação corporativa, tem um papel muito forte aí de garantir que a pessoa tenha uma boa ambientação na empresa. A gente sabe que depois de um ano, existe uma pesquisa mostrando que se a pessoa não se ambientou corretamente, ela tem uma chance muito maior de pedir demissão no primeiro ano. Né, e inclusive de ter uma performance mais baixa. Né? Então, como educação corporativa, a gente tem que ter muito cuidado com o onboarding dos novos colaboradores. Aí eu não vou passar tanto aqui, esses slides vocês conseguem baixar, e aqui tem bem detalhado todo o framework que a gente desenvolveu. Eu queria focar um pouco mais nas ações de aprendizagem. Então aqui é a caixa que a gente envia para casa do novo colaborador. É uma caixa que já tem, inclusive, aquela imagem do Employer Brand que eu comentei, tem uma carta do presidente, tem squeeze, tem pendrive, tem caderno. E o mais importante é o cartão que está aqui no meio, que é o cartão da realidade aumentada. Então a pessoa tem orientações para baixar o aplicativo e fazer um tour virtual nas fábricas da Bayer. Então essa é a nossa primeira ação de aprendizagem e ela ocorre dentro da casa do colaborador, ele nem está na Bayer ainda. Então é um informal learning, né, mas a gente vê que tem muito impacto. Né? A gente tem inclusive uma hashtag que está no cartão e a gente acompanha as pessoas postando a surpresa, porque a gente não informa que essa caixa é enviada. E aí elas postam, falam, olha, o cuidado da empresa, olha que interessante, elas postam sobre o aplicativo. Então é muito legal de fazer esse acompanhamento também. Aqui é o cartão e um pouco do aplicativo. Esse cartão vocês conseguem baixar no site da Bayer, tá? É só entrar lá no carreiras.bayer.com.br, depois eu deixo aqui no chat. Vocês baixam o cartão, é só imprimir e colocar numa superfície plana, baixa o aplicativo e você consegue fazer o tour virtual. Tá? Aí você consegue conhecer as 4 fábricas da Bayer no Brasil. Aí tem em português e em inglês.
Aqui está um pouco do e-learning que eu comentei gamificado, dos microlearners, né? Então é um pouco do que está dentro do onboarding, né? Então isso aqui eu já trouxe para vocês. E o programa de Buddy, né? Então o programa de Buddy foi um grande sucesso. Hoje a gente tem mais de 100 buddies formados, né, no e-learning, que tem o sticker, que participam ativamente. E a gente também desenvolveu um e-learning especificamente para eles, justamente para eles entenderem qual é o papel deles, qual é a diferença do papel deles para o líder, né? Então, como que eles podem, de fato, ajudar esse colaborador que está chegando. E aí, para vocês terem uma ideia, quando eu comecei esse projeto, ele era presencial, então tinha treinamentos presenciais. E ele foi se transformando ao longo desses 2 últimos anos, né, para um e-learning. Então, a gente não tem mais o treinamento de sala, porque a gente entendeu que o e-learning já abarcava todo o conteúdo que o treinamento de sala dava, e de uma maneira também bastante divertida e gamificada. Então, hoje é só esse e-learning. E o que a gente coloca, qualquer pessoa pode ser buddy lá na organização, né? Então, é bastante interessante de ver que esse projeto ele trouxe uma mudança de educação mesmo para os colaboradores e para a liderança, né? Mostrando que é o líder que é a peça mais importante do onboarding, que o buddy também tem um papel fundamental, e a gente não precisou ficar 3 anos em sala mostrando isso, a gente não precisou fazer um grande plano de comunicação. E eu acho que esse é o grande desafio que a educação corporativa tem hoje, né? Como é que a gente pode inovar, como é que a gente pode estar conectado com as tendências, ao mesmo tempo que a gente traz coisas muito interessantes e que estimulam, de fato, as pessoas a participarem, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem hoje. Não é simplesmente se transformar numa área digital, mas sim é entender esse mundo digital que a gente está vivendo hoje e a extrair o melhor proveito dele, né? E continuo sendo um grande defensor da sala de aula. Acho que o Blended é um caminho muito mais efetivo, é um caminho muito mais sustentável das áreas de educação corporativa. É você ter tecnologia, mas é você ter também interações para você poder maximizar a aprendizagem. Bom, de conteúdo é isto. Eu vou abrir agora para as perguntas, tá? Eu vi que já tem algumas coisas aqui no chat e a gente vai interagindo, tá? Se tiver dúvidas, pode colocar, não esquece de utilizar o hashtag. Só um instante que eu vou entrar aqui nas perguntas. Ó, tem uma pergunta aqui da Regina. Com essas novas metodologias de ensino, como lidar com a certificação de conhecimento acessada por meio de diversas ferramentas para efeito de cumprimento de metas e alcance de capacitação? Regina, não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, mas eu vou dar o exemplo da Bayer, tá? A gente tem alguns treinamentos lá que são obrigatórios por lei, né? Então, esses treinamentos, eles seguem aquilo que a lei recomenda, né? Então, se um treinamento tem que ser em sala de aula, tem que ser uma certificação em sala de aula, ou se pode ser um e-learning, é o que a gente segue, mas são pouquíssimos casos. Eu sei de empresas que são muito mais reguladas, né? Inclusive que elas têm que reportar todo o portfólio de treinamentos, porque elas têm uma série de regulamentações. Então, nesses casos, eu não vejo tanto quanto que essa empresa pode ter de flexibilidade. Eu acho que é muito mais entender aquilo que é obrigatório por lei e aquilo que não é. Porque muitas vezes é a própria empresa que está dizendo que é obrigatório, né? Então, vale, eu acho que o papel da educação corporativa de desafiar aquilo que parece que é obrigatório, mas não é. Né? Então, por exemplo, se eu falo assim, o treinamento de onboarding ele é obrigatório para todo novo colaborador. Não é. Obrigatório é aquilo que é obrigatório por lei. O treinamento de onboarding ele é super importante para a pessoa que está começando, mas ele não é obrigatório necessariamente. E eu volto na questão da andragogia. Né? Se a gente obriga o adulto a fazer alguma coisa, eu já estou tirando 50% de chance dessa pessoa achar o conteúdo interessante. Porque ela já entra na sala ou ela já entra no e-learning sendo obrigada. O adulto não gosta de ser obrigado. Então a gente precisa lembrar disso toda vez que a gente tem limitações dentro da organização. E muitas vezes essas limitações é de mentalidade mesmo. É por conta da direção da organização, é por conta dos executivos que acham que o treinamento tem que ser obrigatório, mas aí entra o nosso papel de questionar. Tá? Não sei se eu respondi bem a sua pergunta, se era exatamente isso. Se não for, coloca aqui novamente o seu ponto que eu posso explorar melhor, tá? Eu tenho uma outra pergunta aqui, ó, falando sobre a efetividade dos treinamentos, como são mensurados, da Eliane. Eliane, eu acho que a gente precisa separar formal e informal.
o treinamento informal, eu não acredito que ele deve ser controlado. Portanto, eu não tenho qualquer KPI de informal learning, por exemplo. O que eu tenho é monitoramento. Eu sei se as pessoas estão acessando, eu sei se elas estão gostando. Então, eu uso esse feedback, inclusive para retroalimentar e saber se a gente está seguindo o caminho correto. Já o formal, eu acho que tem uma discussão muito forte ainda na questão do ROI, né, que é o retorno de investimento. Então, quando você fala de mensuração de treinamento, você pode ir desde uma avaliação de eficácia, que é o primeiro nível de um ROI, até você chegar no retorno de investimento. Eu, Caio, eu tenho muita dificuldade para entender o ROI de treinamento, porque eu acho que a aprendizagem é um processo muito subjetivo. Então, se a gente parar para pensar como cargas d'água eu consigo garantir que foi o meu treinamento que fez com que a pessoa entregasse aquele resultado. Eu estou desconsiderando toda a complexidade desse processo. Estou desconsiderando como a pessoa aprende, se foi só aquilo, qual é a motivação da pessoa, quais são os fatores internos e externos, que não é só o treinamento. Então, eu caio, tá? Isso não é a opinião de todos os profissionais de educação corporativa, porque eu sei que tem bastante discussão com alguns colegas sobre isso, mas eu acho que o ROI de treinamento ele é muito difícil de ser alcançado. Eu acho que ele é mais fácil de ser alcançado quando você tem um treinamento de vendas, por exemplo, que aí ele tem impacto direto em como a pessoa vende. Né? Mas se você tem um treinamento comportamental, para mim é como se você buscasse o ROI da água. Qual que é o ROI de beber água? Não sei, eu acho que é impossível chegar nesse ROI. Né? Então, acho que quando é soft skill, quando é comportamental, a mensuração é uma avaliação de reação, é você saber se aquilo está interessante. Mais importante ainda é você saber se aquele tipo de treinamento está ajudando a organização a chegar nos resultados que ela precisa. E talvez aí não seja mensuração, talvez realmente você comparar indicadores e ver se aquilo está ajudando ou não. Conversar com as pessoas, entrevistar. Agora, no caso de treinamentos mais técnicos, treinamento de vendas, aí eu acredito que o ROI é um pouco mais fácil de você conseguir, né? Porque você consegue ter medidores financeiros mesmo e até comparar públicos. Ah, esse público fez isso aqui, não fez. O público que fez teve mais resultado, esse aqui não teve. Então, é um pouco mais fácil você chegar nessa mensuração, tá? Quais competências se desenvolve de fato com as gamificações virtuais? Wesley, eu acho que isso vai depender muito do que você busca com esse e-learning gamificado. Né? Não acho que a gamificação em si ela traga alguma competência específica. Então, se o seu e-learning, por exemplo, é para onboarding, quais são as competências que eu quero desenvolver para os novos colaboradores que estão chegando? Eu acho que o caminho é inverso. É você pensar aquilo que você quer desenvolver e aí você colocar isso no e-learning. Tá? A gamificação ela só vai ajudar as pessoas a fazer de uma maneira um pouco mais leve, mais divertida, né? E você pode ligar essa gamificação com uma premiação, você pode ligar com um feedback, né? Mas a gamificação em si, ela não tem uma relação, eu pelo menos não vejo uma relação tão direta com a competência. Eu acho que é muito mais o levantamento da necessidade, antes mesmo de construir, e o formato que você vai chegar. Então, se a gamificação vai ajudar, ótimo. Mas aí tenha sempre em mente as competências que você quer desenvolver com aquela ação de aprendizagem nos colaboradores. Tá? Caro Moreira está perguntando se a plataforma de microlearnings é externa. Não, ela é interna. Tá? Lá na Bayer a gente usa o SuccessFactors, que é da SAP. Então é uma plataforma que a gente comprou. Tem empresas que utilizam, né? Então você tem, por exemplo, a Soft Skills, ela vende a plataforma de microlearnings e de informal learning, tá? Então se a sua empresa não tem, não quer desenvolver internamente, uma possibilidade é você comprar. Eu acho que isso é bem interessante porque é uma quebra de paradigma para o profissional de educação corporativa, porque muitas vezes a gente tem lá um treinamento, sei lá, de técnicas de apresentação. Existem mais de 4.000 treinamentos no mercado que já foram desenvolvidos, já foram testados, já tem slide, já tem material, já tem tudo. Mas aí a gente vê que na nossa organização a gente precisa de um treinamento de técnica de apresentação. Aí o que a gente faz? Vai lá e desenvolve outro. Então são 4.001 treinamentos no mercado falando da mesma coisa. Tem treinamentos que eu acho que como educação corporativa, a gente precisa, meio que o let it go, sabe? Deixa pra lá, a gente não precisa desenvolver aquilo. A gente compra o que tem de melhor e replica. Porque senão a gente acaba focando o nosso tempo em coisas que não adicionam valor para o negócio. Né? Então a gente deveria dedicar o nosso tempo para desenvolver aquilo que mais adiciona valor para o negócio. O resto pode ser commodity, não tem nenhum problema. Dos anos 2000 para cá, eu acho que a educação corporativa ela passou por um processo forte de a gente não compra mais nada de prateleira, a gente quer tudo customizado. Mas, na verdade, nem tudo precisa ser customizado. Tem coisas que a gente pode comprar, que aquilo não gera valor para a organização, mas é importante, e o que a gente vai focar valor é aquilo que, de fato, tem que ser customizado. Tá? E aí eu recomendo, nesse caso, daquilo que você não precisa perder seu tempo,
A Skillsoft é um exemplo. Ela vende a plataforma com... Eles têm, pra você ter uma ideia, eles têm mais de 5.000 itens de aprendizagem lá dentro. Então, assim, com a educação corporativa, eu posso parar e ficar 3 anos desenvolvendo 5.000 itens de aprendizagem. Ou eu compro uma plataforma e dou acesso para todo mundo. Aí eu não preciso perder tempo com isso. Tá? Como contabilizar, mensurar a quantidade de acesso de vídeos e outros conteúdos super interessantes como livros e artigos. Regina, vai depender muito da sua plataforma. Então, a plataforma que a gente utiliza, ela já tem as configurações para a gente conseguir acessar relatórios de visualizações, de engajamento, de leitura de livros e artigos, tá? Se a sua plataforma não tiver isso, vai ser muito difícil. Então, a minha recomendação é que se você tem essa plataforma interna e isso ainda não existe, ela precisa fazer um upgrade, né? Você precisa conversar com o pessoal de TI para fazer um upgrade. Se isso ficar muito caro, talvez você vai ter que partir para uma solução externa, porque as plataformas do mercado, como eu falei da Skillsoft, por exemplo, ela já tem isso. Tá? E se você oferece informal learning, mas se você não tem qualquer tipo de monitoramento, acaba perdendo um pouco de sentido para a área de educação cooperativa. Né? Porque se você não monitora e não tem nenhum tipo de ação, a pessoa acessa o YouTube, você não precisa ter plataforma. Você vai ter isso dentro da organização quando você monitora. Porque o Informal Learning também pode te ajudar a retroalimentar a sua estratégia de educação corporativa e trazer outras ofertas. Tá? Por isso que eu acho que é tão importante ficar de olho realmente nesse monitoramento. Deixa eu ver aqui. Wesley, eu acho que a pergunta cortou, tá? Tá escrito assim, perfeito, gamificação pode ter vários objetivos, mas aí parou, não tem mais. Se você puder colocar novamente. Ó, enquanto o Wesley está escrevendo, a Regina está perguntando se tem algum case que exemplifique essa validação. Regina, só para entender melhor, de que validação você está se referindo? Eu vou entrar aqui no chat que eu acho que tem alguma coisa aqui. Peraí. Ah, entendi. Tá. Em relação à gamificação, o que eu vejo é que assim, é muito difícil de você mensurar de fato se a gamificação traz mais resultados ou não. O que eu consigo perceber, especialmente nas avaliações de reação, é que a gamificação ela engaja mais. As pessoas se sentem mais estimuladas a participar de um treinamento gamificado. Eu acho que é importante lembrar que a gamificação ela pode ser virtual, mas ela também pode ser num treinamento presencial. Pode ter um jogo de tabuleiro, você pode conectar isso com uma premiação, etc. Então pode ser das duas formas. O que eu vejo na minha experiência é que isso traz mais engajamento. As pessoas se sentem mais interessadas a participar de uma oferta de aprendizagem quando há uma gamificação. Né? Então, eu não vejo uma mensuração direta. O que eu vejo é, de fato, uma mudança de comportamento no sentido de que eu vou participar porque eu quero participar, porque eu achei que é interessante, porque alguém falou que participou e de fato é interessante. Regina, em relação a vídeos e artigos, é aquilo que eu falei, isso é informal learning. Então, eu não vejo eles como cumprimento de carga horária legal, exceto se a sua organização tem alguma coisa nesse sentido que eu desconheço, tá? Então, informal learning é aquilo que o Gray Cross falou, ele não é controlado. O que eu tenho, por exemplo, eu sei que a pessoa acessou o livro, então eu tenho lá um KPI de, sei lá, 1.000 acessos nesse livro. Então, eu sei que esse livro é interessante, então eu vou manter ele no meu portfólio. Mas não necessariamente eu vou adicionar isso na história de treinamento da pessoa, que a gente chama de Learning History. Então, no caso da Bayer, por exemplo, se a pessoa vê um vídeo, ou se ela vê um tutorial, se ela lê um livro, isso não é adicionado no Learning History dela, porque a gente não quer, de fato, controlar o Informal Learning. A gente vê que é importante para ela, a gente dá acesso, a gente monitora, mas não controla. Tá? Se você tem algum requerimento legal, aí eu entendo que o Informal Learning não é o caminho. Você, de fato, vai ter que ter ações formais para poder reportar isso
seja para uma instituição reguladora, seja para algum ministério, eu não sei do que você está falando exatamente, mas eu entendo que vai ter que ter ações formais de fato. Bom, caso não tenha mais nenhuma dúvida, eu vou deixar aqui no chat o meu contato. Vocês podem entrar em contato comigo, tá? Se não tiver mais nenhuma dúvida, então a gente já está terminando. Apareceu mais uma aqui. A Bayer é aberta a benchmarking? Pode-se dizer que ela é benchmarking em educação corporativa? Excelente pergunta, Wesley. Total. Se a gente faz parte do Ágora, eu mesmo sou um grande defensor do benchmarking. Inclusive, se você quiser, você pode entrar em contato comigo para fazer benchmarking. Como que é a educação corporativa da Bayer? A Bayer tem uma universidade corporativa? Não, não tem. E, inclusive, 99% das empresas no Brasil também não tem, tá? Eu acho que muitas empresas gourmetizam a universidade corporativa. Uma universidade corporativa, na minha opinião, e com base nas leituras que eu faço, é uma unidade de negócio. É uma unidade que fatura. Se a universidade corporativa não fatura, eu não chamaria de universidade corporativa. Então, tem várias empresas no Brasil, e aí grandes empresas, que hoje a universidade corporativa ela não só atende colaboradores e gestores, como ela atende fornecedores, ela atende comunidade, ela dá treinamentos abertos. Então, a universidade corporativa ela deixa de ser um curso para a organização e ela passa a ser uma unidade de negócio. É por isso que eu tenho muito cuidado em chamar o que é universidade corporativa e o que é simplesmente educação corporativa. A Bayer tem um modelo de educação corporativa. Hoje, ele está passando por uma grande reformulação, porque a Bayer recentemente concluiu a compra da Monsanto, mas estou totalmente aberto para fazer benchmarking se você quiser. A Bayer tem laboratórios de inovação? Sim, Regina, tem. A gente tem alguns laboratórios de inovação, inclusive no Brasil, né, porque a Bayer é uma empresa de inventores, a Bayer é uma empresa de inovação, e é fato, né, a gente está há 150 anos no mercado. A gente não estaria nesse tempo todo no mercado se a Bayer não se reinventasse. Né? Então, ela, de fato, inovação é um dos pilares de negócio que a gente tem na organização e é aquilo que a gente também coloca para os colaboradores. A inovação ela não pode estar só no laboratório. A inovação tem que fazer parte do nosso dia a dia. E a gente precisa entender que a inovação não é simplesmente uma disrupção, não é trazer uma nova tecnologia que vai mudar toda a forma de fazer negócio da Bayer. Inovação é fazer algo melhor, algo que já existe. É diferente de você inventar. Inventar e inovar é diferente. É por isso que eu acho que, como organização e como educação corporativa, a gente precisa estimular cada vez mais a inovação. E saber, se eu mudo um processo e ele fica melhor, isso já é inovação. Não é só aquelas grandes transformações. Muito bem. Bom, eu queria agradecer a participação. Eu vou colocar meus contatos aqui. O professor Fernando também pode passar meus contatos para vocês. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo LinkedIn. Vocês têm a apresentação também que vocês conseguem baixar, tá? Já está disponível aí para vocês. Queria agradecer muito a participação de vocês. E qualquer coisa, fique à vontade para entrar em contato, para fazer benchmarking. Sou super aberto para isso. Queria agradecer e desejar também um excelente final de semana para todo mundo. Muito obrigado.